Eu nunca imaginei que uma simples frase, dita num horário improvável, pudesse virar o eixo do meu dia. Não me perguntei por que 3:30 da manhã. Parecia absurdo, quase uma brincadeira da mente cansada, até que comecei a entender o que acontece quando você para e pronuncia essas 3 palavras naquele momento exato. Já pensou em experimentar algo tão simples, mas com potencial para transformar a forma como você se conecta consigo mesmo? O santo Carlo Acutis, com sua vida curta e intensa, nos deixou pistas preciosas para isso. Antes de falar dessas 3 palavras misteriosas, deixa eu contar uma coisa. Você já acordou no meio da noite sem motivo aparente? Acorda com o coração acelerado, pensamentos rodando na cabeça como um disco arranhado? Eu lembro da noite exata em que isso virou rotina para mim. Era março de 2023, numa madrugada fria aqui em São Paulo. O relógio marcava 3:30. A luz amarelada da rua filtrava pelas frestas da janela do meu quarto. Aquele silêncio denso me pressionava. A cabeça fervilhava entre preocupações profissionais e dúvidas pessoais que pareciam não ter fim. Foi então que uma amiga me falou sobre Carlo Acutis, um jovem italiano que nos deixou um legado surpreendente, mesmo tendo vivido apenas até os 15 anos. Ela disse algo curioso. Experimente dizer estas 3 palavras às 3:30 da manhã todos os dias. Simples assim, naquela hora estranha do dia, quando tudo parece suspenso. Eu estava cético, claro, mas aceitei o desafio. Essas 3 palavras são: Jesus, confio em ti. Pode parecer clichê, talvez até batido para muita gente, mas era exatamente esse jeito simples e direto que me intrigava. Porque Carlo não inventou nada mirabolante. Ele confiava na simplicidade do amor e da entrega. E foi aí que percebi algo diferente acontecer. Antes de falar sobre a força dessas palavras, preciso explicar o contexto disso tudo na vida de Carlo Acutis. Ele viveu numa época moderna, conectada à tecnologia. Era um garoto normal para os padrões atuais. Adorava videogames, gostava de pizza com a família aos finais de semana e tinha aquela curiosidade típica dos adolescentes. Porém, ele tinha uma relação profunda com a fé. Acreditava no poder do momento presente e na presença real de Deus na Eucaristia. Isso não é só história para contar, é uma chave para entender por que repetir Jesus, confio em ti, às 3:30 faz tanta diferença. Sabe aquele momento entre o sono profundo e o despertar completo? É quando nossa mente está mais aberta ao invisível, como se estivéssemos numa porta entre 2 mundos, o consciente e o inconsciente. Carlo Acutis pareceu perceber essa janela de possibilidade e sugeriu usar esse tempo para conectar-se com Deus de forma direta e descomplicada. E aqui entra a beleza das 3 palavras. Elas funcionam como âncora. Não ancoram no passado, nem no futuro, mas no presente absoluto da confiança. Isso muda tudo. Imagine a seguinte situação. Você acorda às 3:30 da manhã após um sonho ruim, ou aquele pensamento inquieto sobre aquela conversa difícil no trabalho, ou até aquela dúvida existencial que te atormenta há dias. Ao invés de tentar afastar esses pensamentos com ansiedade ou rolar na cama tentando voltar a dormir, que raramente funciona, você simplesmente sussurra: Jesus, confio em ti. É quase como entregar essa angústia para alguém maior, sem explicação longa ou promessa complicada. E sabe o que aconteceu comigo? Na primeira semana dessa prática meio maluca, confesso, as noites começaram a ficar menos pesadas. O medo daquela madrugada escura diminuiu porque eu sentia uma presença silenciosa ao meu lado. Não uma voz alta ou manifestação dramática, mas algo tranquilo que dizia: está tudo certo. Mas não se engane achando que a mágica é instantânea, não. Não tem esse truque todo, não. É mais sobre criar um hábito interno de entrega naquele instante frágil, onde somos mais vulneráveis à ansiedade. Agora, deixa eu te contar um exemplo concreto.
Ana Paula é professora de educação infantil lá do bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Em maio do ano passado, ela começou essa prática depois de ouvir sobre Carlo Acutis num grupo religioso online. Ana me contou numa conversa rápida por mensagem que aquelas 3 palavras nas madrugadas eram seu ponto de paz, principalmente porque ela trabalha o dia inteiro com crianças agitadas e frequentemente levanta preocupada com 1000 coisas pendentes na cabeça. Ela disse algo interessante. No começo parecia besteira, tipo mantra zen meio religioso. Mas aí comecei a perceber umas pequenas mudanças. Menos irritação pela manhã, menos ansiedade antes das reuniões, até as conversas difíceis dentro de casa ficaram mais fáceis. Isso porque Ana aprendeu a confiar naquele instante preciso, onde tudo parecia perdido dentro dela. Se você está pensando, ok, mas como faço isso direito? Aqui vai um exercício prático para começar hoje mesmo. Quando acordar nessa hora maluca das 3h30, sim, eu sei que parece estranho marcar relógio para isso. Sente-se ou permaneça confortável na cama sem pressa para levantar. Feche os olhos se quiser, respire fundo algumas vezes, lembrando do ar entrando devagar pelo nariz e saindo pela boca devagar também. Tente esvaziar sua mente dos pensamentos corridos. Agora, pronuncie baixinho ou mentalmente essas 3 palavras. Jesus, confio em ti. Não precisa pensar muito nisso. Deixe soar natural dentro de você. Se vier algum pensamento ruim ou dúvida enquanto faz isso, e certamente vai vir, simplesmente retorne as palavras sem julgar nada, como se fosse um amigo querido chamando sua atenção suavemente no momento difícil. Faça esse gesto todos os dias durante pelo menos 7 dias seguidos, nesse horário específico. E sim, eu sei, rotina é chata. Depois, observe as sensações internas, sem esperar milagres espetaculares. Veja se surge alguma leveza inesperada nas suas emoções noturnas, ou mesmo ao longo do dia seguinte. Pode ser só isso por agora. Acolher aquele momento escuro da madrugada, oferecendo sua confiança em quem esteve ali antes mesmo da gente nascer, e continuar ali mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Se isso faz sentido para você, adoraria saber nos comentários qual foi sua experiência dormindo nesta faixa horária enquanto tenta essa prática simples. Aliás, já reparou como nesse horário raro tudo parece mais calmo? Até as ruas ficam silenciosas. Aquela sensação meio surreal, onde tudo desacelera rápido demais para a mente ficar tranquila sozinha. Enfim, lembra daquela minha madrugada no Março Paulistano? Pois bem, aquilo virou rotina silenciosa transformadora por causa desse pequeno gesto inspirado no exemplo do Santo Carlo Acutis, jovem comum com fé extraordinária, mostrando que a simplicidade pode ser revolucionária. Antes de seguir adiante no próximo passo dessa história fascinante sobre as descobertas espirituais nesse horário inusitado, quero deixar claro, aqui não se trata só de rezar por rezar, nem repetir palavras feito robô automático, mas sim despertar aquela confiança genuína no cuidado invisível agindo em meio ao silêncio da madrugada. Essa delicadeza contida nessas 3 palavrinhas é quase como apertar um botão interno, dizendo para si mesmo: não importa quão complicado esteja agora, existe alguém maior cuidando disso. E quer saber? Isso basta para começar a mudar nossa relação com o medo noturno, aquele velho inimigo camuflado no breu das horas tardias. Assim termina nosso primeiro passo nessa jornada pelo legado prático deixado por Carlo Acutis para quem busca a paz nos tempos modernos. Ensinamento simples, porém profundo, escondido numa hora tão estranha quanto cheia de possibilidades reais.
E fica aí uma pergunta para você refletir enquanto seguimos juntos nessa conversa. Por que será que nesses momentos em silêncio tão raro, nosso coração bate mais forte pedindo conforto? Aguardo seu comentário contando se já experimentou fazer silêncio assim à noite ou alguma outra prática parecida. Até daqui a pouco com mais descobertas valiosas dessa experiência inspiradora. Continuando o que conversamos, quero te mostrar que a experiência de dizer aquelas 3 palavras às 3:30 da manhã é só a ponta do iceberg. Porque olha, se fosse só repetir uma frase num horário estranho, não teria tanta repercussão, né? Mas o que realmente acontece ali é uma conexão diferente com o tempo e com o silêncio que nos envolve. Sabe quando você tenta se concentrar e a mente insiste em pular de pensamento em pensamento? Pois é, existe algo muito sutil que Carlo Acutis nos inspira a enxergar: a importância de acolher o próprio ritmo, sem pressão, especialmente nas horas em que tudo parece parado. Pense comigo numa cena que aconteceu com um amigo meu chamado Lucas, designer gráfico freelancer aqui do centro de Curitiba. Ele me contou que começou a acordar naturalmente na madrugada por causa da ansiedade com prazos apertados e clientes chatos. Como não conseguia dormir direito, resolveu tentar algo diferente. Ao invés de lutar contra essa insônia, passou a sentar na beirada da cama e simplesmente observar o ambiente. Ele não dizia nada, não pedia nada, só ficava ali. Foi curioso porque ele percebeu uma espécie de diálogo interior sem palavras. E foi aí que entrou uma adaptação da prática de Carlo. Antes de pronunciar "Jesus, confio em ti", Lucas criou um momento para reconhecer como estava se sentindo ali naquele instante, sem tentar mudar nada. Ele só nomeava mentalmente o que vinha à tona: medo, cansaço, frustração. Depois disso, repetia as 3 palavras. Essa pausa para nomear emoções antes de se entregar ao pedido simples fez toda a diferença para ele. Em vez de se engolir no turbilhão dos pensamentos negativos, ele se permitiu sentir primeiro, como quem observa as ondas do mar sem tentar controlá-las. E então entregava aquilo para quem sabe lidar melhor. Isso me lembra uma coisa que Carlo Acutis gostava muito: documentar as coisas simples da vida com uma câmera fotográfica, mostrando sua beleza sem excessos. Ele valorizava o ordinário, enxergando ali uma ponte para o divino. E isso tem tudo a ver com esse segundo ponto. Reconhecer exatamente onde você está emocionalmente antes da entrega é fundamental. Agora, um exercício prático inspirado nisso. Na próxima vez que você acordar na madrugada e sentir aquela inquietação batendo à porta, tente este passo. Primeiro, respire fundo e permita-se sentir o que estiver vindo. Tristeza, raiva, ansiedade. Não negue nem rejeite esses sentimentos. Só observe-os como se fossem visitantes inesperados. Depois de alguns segundos ou até minutos, pronuncie as palavras "Jesus, confio em ti", como forma de entregar esses sentimentos para algo maior. E veja o que muda. Não precisa esperar milagres grandiosos. Talvez seja só perceber um leve alívio na tensão no peito ou um sorriso quase imperceptível surgindo no rosto. Lucas me disse que essa prática mudou suas noites sem tirar os desafios do dia seguinte, mas trouxe uma leveza rara nesses momentos difíceis. Uma espécie de abraço invisível que ele nunca tinha sentido antes. Curiosamente, e talvez você concorde, nossa cultura valoriza muito mais a ação direta e rápida do que essa paciência silenciosa diante das emoções desconfortáveis. Mas Carlo Acutis nos desafia justamente nisso, a não fugir das sombras internas, mesmo quando parecem assustadoras demais. Isso mexeu comigo porque percebi quantas vezes tento apagar meus sentimentos ruins rápido demais, como quando derruba café quente na camisa e já quer trocar rapidinho para fingir normalidade.
Mas às vezes só precisamos aceitar esse desconforto por uns minutos antes de seguir adiante. E falando nisso, deixa eu te contar outra história. Conheci recentemente a história do Rafael, médico residente aqui em Belo Horizonte. Um cara super dedicado, mas exausto pela rotina puxada do hospital durante a pandemia. Ele confessou numa conversa rápida num café perto da Pampulha que seu maior desafio era lidar com o medo constante de errar ou decepcionar alguém. Rafael adotou uma variação desse mesmo gesto das 3 palavras, mas com uma intenção diferente. Sempre às 3:30 da manhã, ele fazia questão não apenas de repetir Jesus, confio em ti, mas também expressar gratidão pelo dia anterior, pelas pequenas vitórias e pelos aprendizados difíceis. Essa combinação transformou seu sono e seu humor ao longo dos dias seguintes. Era como equilibrar 2 forças internas, confiança para soltar os pesos guardados no peito e gratidão por tudo aquilo vivido, mesmo no caos. O terceiro conceito aqui, então, é sobre cultivar essa gratidão profunda no meio das dificuldades, algo tão simples quanto poderoso para gerar resiliência emocional real. A gratidão noturna pode parecer paradoxal depois de dias tão puxados, mas Rafael descobriu algo valioso. Reconhecer o lado bom em cada dia ajuda a liberar tensões acumuladas e preparar corpo e mente para descansar melhor no silêncio dessas horas tardias. Para você experimentar isso também, aqui vai uma sugestão bem prática. Quando acordar nesse horário inusitado, que já virou nosso ponto fixo, além das 3 palavras básicas, acrescente mentalmente ou em voz baixa frases breves expressando agradecimento pelo dia vivido. Podem ser coisas pequenas mesmo. Obrigado pelo sorriso do colega. Sou grato por ter comida na mesa. Agradeço por ter conseguido ajudar alguém. Não complique. Faça isso pelo menos durante 5 noites seguidas e anote num caderninho qualquer sensação diferente percebida ao longo do sono ou do dia seguinte. Fazendo isso regularmente, fica mais fácil manter os olhos atentos às pequenas bênçãos cotidianas, mesmo quando tudo parecer difícil demais, trazendo equilíbrio real entre coragem e serenidade. Aliás, falando em serenidade, tem um detalhe engraçado nessa prática toda. Outro amigo meu, João Carlos, arquiteto lá do Rio, brincava dizendo que parecia meio bobagem fazer esse ritual todo às 3:30 da manhã, porque ninguém está preparado para virar santo naquela hora. Mas ele reconheceu, depois de umas semanas dizendo essas palavras quase dormindo, muito sono, que aquela repetição virou um comando interno automático para desacelerar frenesi mental antes da cabeça pedir descanso direto. E olha só, esse efeito prático inesperado faz todo sentido, porque Carlo Acutis nos mostra, além da espiritualidade evidente, também ferramentas psicológicas práticas embutidas nesses pequenos gestos diários, práticas acessíveis para qualquer pessoa cansada do mundo corrido contemporâneo. Esses 2 últimos pontos juntos, acolher sentimentos antes da entrega e cultivar gratidão noturna, criam uma dinâmica poderosa para transformar noites inquietas em momentos ricos para reorganizar emoções internas com calma genuína. Se quiser continuar aprofundando essas práticas inspiradas nesse jovem santo moderno que sabia usar tecnologia, mas nunca esqueceu da simplicidade, tem um material detalhado sobre isso preparado especialmente para quem busca viver essa transformação cotidiana sem complicação exagerada. Mas voltando, sabe aquele instante exato entre estar acordado e ainda sonhando? É aí onde mora potencial imenso para renovar forças interiormente todos os dias. Basta sabermos como acessar essa janela delicada usando gestos simples, porém cheios de significado humano profundo. E agora te pergunto, qual dessas experiências te parece mais próxima da sua realidade hoje? A entrega silenciosa depois de nomear sentimentos ou agradecer pelo dia vivenciado? Comenta aí sua visão. Tô curioso para saber como cada pessoa vive esse momento tão único quando tudo parece parado, exceto nossa mente inquieta.
Enquanto isso, sigo aqui preparando os próximos passos dessa caminhada junto contigo, cheia daquela simplicidade direta, típica do legado deixado por Carlo Acutis, para a gente entender melhor como pequenas atitudes podem criar mudanças reais no nosso cotidiano cheio de desafios modernos. Até já! E aqui estamos, quase no fim dessa conversa que começou numa madrugada qualquer, lá pelas 3h30, com aquelas 3 palavras simples que Carlo Acutis nos deixou como um convite para algo maior. Mas antes de fechar essa porta, quero te contar algo que talvez você não tenha pensado ainda. Existe um poder enorme no silêncio da aceitação. Não a aceitação passiva do tipo, tá tudo bem, deixa pra lá, mas aquela aceitação ativa que nos coloca no controle das nossas escolhas internas, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Foi numa manhã fria de outubro de 2023, em Recife, que conheci Mariana, uma jovem advogada de 27 anos. Ela me contou que enfrentava noites difíceis há meses por causa do estresse do trabalho e da sensação constante de não estar fazendo o suficiente. Tentava várias técnicas, mas nada parecia surtir efeito duradouro. Até que uma amiga indicou para ela essa prática, as 3 palavras às 3h30 da manhã, mas com uma nuance importante. Antes de pronunciar as palavras, Mariana se permitia aceitar todos os pensamentos e sentimentos que surgiam naquele momento, sem julgamento. Ela descreveu o processo assim: eu ficava ali na cama, com o coração acelerado, sentindo o peso das preocupações me esmagando. Ao invés de lutar contra isso, eu deixava o sentimento existir comigo. Não tentava afastar o medo ou a ansiedade. Eu os aceitava como parte do meu momento presente. Só depois disso eu dizia baixinho: Jesus, confio em ti, como se entregasse toda aquela bagunça para alguém que realmente pudesse carregar. Essa atitude transformou as noites dela. Mariana passou a ver aquele instante não mais como inimigo ou invasor da sua paz, mas como um espaço onde podia exercer sua liberdade interior, a liberdade de escolher sua resposta para os desafios internos. Em vez de reagir impulsivamente à ansiedade ou à culpa pela exaustão profissional, ela escolhia acolher e entregar. O exercício que proponho agora é inspirado exatamente nesse conceito da aceitação ativa. Na próxima vez que despertar por volta das 3h30 da manhã, mesmo que seja sem querer, permita-se sentir absolutamente tudo o que vier: medo, cansaço, preocupações ou até mesmo a sensação estranha de vazio. Não tente mudar nada neste instante. Depois desse reconhecimento sincero e sem pressa, que pode durar alguns minutos, pronuncie as palavras Jesus, confio em ti, com toda a intenção possível, como uma entrega consciente e plena. Se quiser ir além, pode também escrever num papel pequeno aquilo que sentiu naquele momento antes da entrega, um ritual simples para externalizar e organizar suas emoções. Mariana disse algo que me marcou profundamente. Essa prática me deu um poder inesperado sobre minha própria noite. Ela não precisava mais temer essas horas estranhas. Pelo contrário, passou a enxergá-las como aliadas silenciosas na construção da sua paz interior. E essa é talvez a maior lição do Santo Carlo Acutis nesse gesto tão singelo: aprender a ser protagonista da nossa história interna, mesmo quando tudo parece fora do nosso alcance. Chegamos então ao ponto final dessa reflexão sobre as 3 palavras mágicas pronunciadas na madrugada e seu impacto em nossa vida diária. Se parar para pensar bem, cada passo dessa jornada revela uma coisa fundamental sobre nós mesmos. Somos convidados constantemente a transformar momentos aparentemente banais ou até desconfortáveis em oportunidades preciosas para crescer e encontrar sentido. Quando falamos dessas 3 palavras, Jesus, confio em ti, não estamos falando só de fé expressa no sentido tradicional. Estamos falando de confiança profunda na força invisível que move nosso mundo interior, mesmo nas horas mais incertas.
O poder disso não está só no ato repetitivo ou na hora escolhida. Está na qualidade dessa confiança cultivada passo a passo. Confiamos quando já nomeamos nossos sentimentos. Confiamos quando expressamos gratidão pelas pequenas coisas. Confiamos quando aceitamos plenamente nosso estado presente, sem luta inútil contra ele. E quer saber? Não é necessário ser santo nem ter uma vida perfeita para experimentar essa transformação. Carlo Acutis não era diferente dos jovens comuns ao seu redor. Sua diferença estava na coragem de viver esse movimento espiritual com naturalidade e honestidade, sem complicações nem exageros, só com simplicidade autêntica. Lembro-me daquele café cheio de aroma forte em São Paulo durante uma tarde chuvosa no fim de 2023. Estava conversando com minha irmã sobre tantas vezes em que queremos pular direto para respostas definitivas sobre nossas angústias internas, aquela pressa danada para resolver tudo rápido, esquecendo que o processo acontece justamente nesses pequenos passos aparentemente insignificantes. É nessas horas tão silenciosas e profundas da madrugada onde temos chance real de reiniciar ciclos internos sem tanto barulho exterior, porque lá fora o mundo continua correndo louco demais, enquanto aqui dentro podemos aprender a desacelerar e confiar. Para fechar essa conversa, deixo contigo uma provocação sincera. Será que conseguiríamos olhar para essas horas desconfortáveis da nossa madrugada não como inimigas da paz, mas como professores silenciosos, nos ensinando sobre paciência consigo mesmo? Em vez de fugir do medo ou ignorar a inquietação noturna, será possível abraçá-los brevemente e entregar tudo isso numa palavra cheia de significado? Sei que isso soa simples demais para a realidade complicada atual, mas talvez seja justamente nisso que mora a revolução verdadeira, na coragem discreta de confiar todos os dias nas pequenas coisas enquanto esperamos por respostas maiores. E se isso te tocou minimamente hoje, saiba que essa mudança começa numa palavra dita baixinho às 3:30 da manhã, numa decisão corajosa sua diante daquele silêncio estranho, num gesto sincero inspirado por quem viveu intensamente, acreditando no valor do presente absoluto, Santo Carlo Acutis. Aqui termina nosso encontro, porém não termina sua caminhada nem suas descobertas interiores. A vida segue pulsando, cheia desses momentos singulares, prontos para serem acolhidos com confiança renovada. Fica comigo nessa inquietude boa de querer entender mais sobre si mesmo, sem pressa nem perfeição. Porque é aí onde tudo verdadeiramente acontece, naquela entrega humilde, porém poderosa, feita noite após noite, enquanto o mundo dorme e você escolhe confiar apesar do medo. E termino com uma frase para guardar no peito longe dos clichês fáceis. Confiança verdadeira não apaga dúvidas. Ela acolhe dúvidas junto com fé silenciosa, pronta para caminhar lado a lado pela vida, especialmente quando escurece lá fora, mas acende dentro nosso farol inapagável. Comenta aí se essa ideia fez algum sentido para você. Adoraria saber qual palavra você escolheria dizer naquela madrugada esquisita e quais sensações encontraria nesse instante único do seu dia. Até breve nessa troca bonita entre corações inquietos, buscando luz genuína em meio à rotina complexa dos tempos atuais.